Olá a todos. Vamos começar então o primeiro tópico do dos conteúdos, né? Primeiro conteúdo, introdução aos sistemas operacionais. Já nessa entrada aqui do slide, a gente pode ver os dois símbolos, né, dos sistemas operacionais. O Windows, que é a janela, embora ela foi modificada várias vezes, né? Foi evoluindo, mas ainda continua sendo a janela, né? Porque o Windows quer dizer janela. E nós temos o mascote do Linux, que é o Tut, que aparece no lado direito. É um pinguim. Os tópicos que serão abordados nesse slide serão o que é o sistema operacional, a evolução dos sistemas operacionais, estrutura dos sistemas operacionais e tipos de sistemas operacionais. Então, o que é o conceito de sistema operacional? Foi tirado do livro, né? Significa o seguinte: o sistema operacional é a camada de software colocada entre o hardware e os programas que executam tarefas para usuários. Então, na verdade, o usuário ele não tem noção do que o sistema operacional faz, ele quer o resultado do que ele está pedindo para o sistema operacional, mas ele não sabe o que está por trás do sistema operacional, que é todo um hardware que tem que ser controlado. Principalmente aí, né, a gente vê no Windows mesmo, várias tarefas sendo feitas ao mesmo tempo, várias janelas abertas. Tudo isso são processos que estão acontecendo dentro do sistema operacional e ele está usando o hardware, a CPU, a memória. E para gerenciar tudo isso, o sistema operacional tem que ser bem programado, bem feito. Mas o usuário leigo não sabe disso, ele não tem noção disso, que existe todas essas tarefas para serem realizadas, que precisam algoritmos, que precisam várias execuções diferentes para que aconteça aquela pequena tarefa que ele quer que aconteça. Um sistema operacional é quem controla e coordena o hardware entre vários programas e aplicativos e usuários. Porque o sistema operacional pode ser um sistema operacional distribuído, né? Em vários computadores, em rede. E isso também ele vai ter que aprender a administrar, ou seja, ele vai ser um sistema operacional para administrar esses vários computadores. Um exemplo disso, né, num computador aí pessoal, existem diversos usuários que precisam usar programas diferentes em algum fim, para algum fim, né? O usuário A precisa de um texto. O usuário B necessita utilizar a planilha para executar a contabilidade da empresa. O que o sistema operacional vai fazer? Ele precisa que essas duas tarefas sejam realizadas. Mas pode ser que não estejam ainda prontas para serem realizadas as duas ao mesmo tempo. Claro que aqui são duas tarefas bem simples, mas ele precisa utilizar a CPU, a memória, e não mostrar para o usuário que ele não está fazendo a tarefa que ele pediu. Então, como ele vai fazer isso? Vai ser através daquilo que a gente vai conversar depois no próximo tópico, que são os processos. Como ele vai fazer para que a pessoa não se dê conta de que os processos estão sendo realizados de uma forma mais devagar para que aconteça como se a pessoa achasse que estava acontecendo em tempo real, mas na verdade às vezes não está acontecendo em tempo real. Ele divide esse processo, por exemplo, o caso do digitar o texto, ele vai dividir depois esse processo para que possa ser feito rapidamente e o usuário não perceba de que está acontecendo progressivamente e não tão em tempo real como a gente imagina. Bom, mas ele precisa e tem um sistema computacional, esse sistema operacional, que é um meio para lidar com todos os componentes que compõem um sistema computacional, fornecendo um modelo de computador melhor e simplificado para os programas do usuário. Então, lá dentro eu vou ter os processadores, a memória principal, o disco, as impressoras, o teclado, o mouse e outros dispositivos, né? E todos esses dispositivos têm que ser organizados, têm que ser manipulados de maneira que funcionem corretamente, e que possam ajudar o sistema operacional. Então, o sistema operacional, vamos dizer, é uma linguagem
de nível alto. Se eu fosse utilizar como antigamente, eram linguagens mais de nível baixo, onde eu vi o que estava acontecendo no disco, na impressora, eu tinha que manipular a impressora. Hoje em dia não precisa disso, o usuário não sabe disso, né? Ele só utiliza o sistema operacional para que os recursos façam o que ele precisa, né? Então, aqui uma imagem do sistema computacional, né? Onde eu tenho o usuário, né? Seus programas, os programadores que utilizam, né? O computador e os usuários. Depois eu tenho o sistema operacional, que pode ser Windows, Linux, sistemas operacionais de dispositivos móveis, como Android. E depois eu tenho o hardware, que é o que ele vai administrar. E ali a gente tem o teclado, toda a placa-mãe, impressoras, disco rígido, memória, mouse, tudo isso o sistema operacional vai ter que lidar. Quais são as funções do sistema operacional? Promover, então, acessos a periféricos no momento em que um programa solicitá-lo. E o controle de recursos, né? Os objetivos do sistema operacional é tornar o computador eficiente e conveniente. Ou seja, o sistema operacional tem que deixar, quando a gente fala, né, eficiente, rápido, que possa compartilhar os recursos com todos, que possa ser utilizado com maior disponibilidade para todos, né? Isso é eficiente, ele tem que ser eficiente, ele não pode ser um sistema operacional que tranca, que para toda hora, que reinicia por algum problema, tá? E conveniente, ele vai esconder do programador os detalhes de hardware, especialmente periféricos. Ou seja, ele tem que dar uma visão gráfica muito linda, maravilhosa, como a gente às vezes olha, né? E não o que está por detrás do sistema operacional. Isso pode acarretar na criação de recursos de um nível mais alto, que é o que acontece com o Windows que a gente utiliza mais, né? E que tem uma interface assim super confortável. O Windows, a gente, pelo ícone, e isso é muito interessante, já existem muitos estudos sobre isso, ele é intuitivo. O Ubuntu também, agora, o gráfico, eu acho ele bem intuitivo. Então a pessoa olha o desenho, olha o ícone e ela já consegue entrar naquele recurso que ela quer. Ela não precisa, né, pensar, porque o próprio ícone já diz, o ícone de uma impressora que vai fazer, vai imprimir, né? O ícone de uma pasta, é para colocar os arquivos dentro, né? A gente tem esses ícones que nos ajudam muito mentalmente e que mudou muito essa relação do usuário com o computador. Primeiramente com o Windows e agora com o Linux. Visões do sistema operacional. Ele é uma máquina estendida, oculta os detalhes que devem ser executados, que a pessoa não precisa saber o que ele está fazendo agora. Ele está usando agora o disco, ele está usando uma parte da CPU, uma parte da memória, isso a pessoa não precisa saber, tá? E apresenta ao usuário uma máquina virtual mais fácil de usar. Uma máquina que eu vejo as coisas muito mais facilmente e que não preciso estar dispondo de programação, de linhas de comando como o DOS e linhas de comando como o Linux antigamente, né? Ainda se usa, claro, mas antes era só esses comandos de texto. Então, tu tinha que gravar os comandos de texto ou ter uma formulinha com esses comandos de texto para que tu pudesse gerenciar o sistema operacional. Criar uma pasta, tinha que colocar ali um comando, apagar um arquivo, delete, e assim por diante, certo? Como um gerenciador de recursos, então, as visões do sistema operacional como uma máquina estendida e como um gerenciador de recursos. Cada programa tem um tempo de recurso. Cada programa tem um tempo de recurso ali, né, que precisa ser executado. Evolução dos sistemas operacionais. Na verdade, o sistema operacional ele vem evoluindo ao longo dos anos, conforme também vem evoluindo os computadores.
Portanto, conhecendo as sucessivas gerações de computadores, veremos como eram os sistemas operacionais antigamente, tá? Então, a gente tem na história dos computadores e dos sistemas operacionais gerações de computadores. Então, a gente coloca assim: a primeira geração, válvulas. A segunda geração, transistores e sistemas em lote. A segunda geração. A terceira geração, circuitos integrados e multiprogramação. O que é multiprogramação? Multitarefa. Né? E a quarta geração, computadores pessoais. Então, primeiramente, a primeira geração foi de 1945 a 1955, onde a gente utilizava válvulas. Né? As válvulas aqueciam e faziam, então, com que funcionasse o computador, e não só o computador, a TV, né? A programação era realizada diretamente na linguagem de máquina, o que dificultava a programação e, consequentemente, despendia muito tempo, porque se é uma linguagem de máquina, eu tenho que ir mais perto do hardware, então eu tinha que saber algumas questões mais pertinentes ao hardware, e isso, às vezes, dificultava a programação. Os dados eram armazenados em cartões perfurados e depois em fita magnética. Nessa geração foi criado o primeiro computador, chamado ENIAC. Tá? E ele era claro, né, foi criado na Universidade da Pensilvânia e ele era um computador como ele era com válvulas. Vocês imaginem, pode procurar até na internet, ele era enorme, eram várias torres desse computador. Depois, a segunda geração foi a geração dos sistemas em lote, né? E aí veio os transistores. Ou seja, os transistores eram bem pequenininhos, tem a foto ali do lado, né? Na parte esquerda, para vocês verem. Mudou a eletrônica e mudou a informática, porque ele era pequeno, leve, né? Gastava muito menos energia, porque a válvula a vácuo, para ela aquecer, isso demorava muito tempo. Né? E os transistores eram muito mais rápidos, né? E dentro dos transistores, né, a gente conseguia colocar a mesma coisa que eu tinha na válvula, até mais, né? O tamanho dos computadores diminuiu, claro, consideravelmente. A válvula é enorme, o transistor é bem pequenininho, né? E agora, em vez de linguagem de máquina, utilizava-se uma linguagem assembly. Vieram depois outras linguagens um pouquinho de mais alto nível, como por exemplo Fortran e o COBOL. O COBOL é até utilizado até hoje em algumas empresas, né? Embora ele já seja antigo, ele ainda é utilizado. Depois veio a terceira geração dos circuitos integrados e multiprogramação, né? Não esquecendo que a multiprogramação é a multitarefa, né? Fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, né? No computador. E os circuitos integrados tem aqui à esquerda, né? Então, aí sim, dentro desses circuitos integrados tem milhões de componentes de eletrônica que antes eu utilizava uma parte enorme de uma placa para colocar todos esses componentes. Agora tem milhares ali dentro, né? Então, a IBM 360 foi a primeira linha de computadores a usar os CIs em seu sistema operacional, e era chamado sistema operacional OS 360. Então, essa terceira geração de computadores foi conhecida pela utilização de circuitos integrados feitos de silício, né? Esses eram conhecidos como microchips e eles eram construídos com um grande número de transistores e outros componentes, o que proporcionou a construção de computadores mais baratos e menores. Depois, a quarta geração, os computadores pessoais, de 1980 até hoje, né? Esses computadores pessoais, então, eram chamados desktops, né? E a gente utilizava, então, surgiu o sistema operacional DOS, né? E depois foi conhecido como MS-DOS. E aí apareceram também os sistemas operacionais Windows 95, que foi né, um show, né, esse sistema operacional, porque ele era totalmente gráfico, né? Depois o Windows NT, que aí já começou a parte de redes, né?
Já começou, na verdade, no Windows 95, né? Mas aí o Windows NT, depois veio o Windows ME, né? Unix, FreeBSD e outros. Linguagens de programações orientadas a objetos, e aí então explodiu vários e vários sistemas operacionais. E a quinta geração de 1991 até os dias de hoje. A quinta geração seria a era da inteligência artificial, os computadores com circuitos integrados de alta tecnologia como o RISC, não é? E o CISC. Nessa geração temos muito a questão da conectividade, né? De utilizar sistemas operacionais em aparelhos portáteis. Também surgiram os computadores com 64 bits, porque antes não eram 64 bits, só 32 bits. Então foi uma explosão de tecnologia, né? E muito rápida, muito rápida. Né? Antigamente as telas eram, me lembro que as telas eram pretas e as letras, tudo em texto, as letras ou eram laranja ou eram verde. Isso para os olhos era horrível, né? E aí quando veio essa geração da parte gráfica, para a gente foi muito, muito difícil no início até manipular esses sistemas operacionais, porque a pessoa não conseguia se dar conta como manipular ele. A gente tinha bastante dificuldade no início, assim, porque a gente só mexia com texto, né? E aí então veio sistemas operacionais mais gráficos, que foi muito legal. A estrutura de um sistema operacional, basicamente, né, é de um kernel, né, um núcleo, alguns programas do sistema. Os principais componentes do kernel de qualquer sistema operacional são a gerência do processador, que eu preciso gerenciar esse processador para que o sistema operacional funcione direito, a gerência de memória, o sistema de arquivos e a gerência de entrada e saída. Então, na verdade, é isso que eu tenho dentro do meu sistema operacional mais importante. Ainda há as aplicações utilitárias, que executam diversas tarefas. Na verdade, às vezes a pessoa diz, o kernel do Linux. O pessoal usa muito essa expressão kernel do Linux. Mas não é só o kernel do Linux, o Windows também tem seu kernel, né? Porque se ele é o núcleo do sistema operacional, o Windows também tem o núcleo dele, que compõe todos esses que a gente falou, gerência do processador, gerência da memória, sistemas de arquivos e gerência de entrada e saída. Então, a gente costuma dizer que o kernel é o coração do sistema operacional, composto pelas funções centrais do sistema operacional, carregado do disco para a memória quando o computador é iniciado, que a gente chama de boot. Quais os tipos de sistema operacional que a gente tem, né? Como é que eu posso classificar eles? Né? Eu posso classificar eles como pelas tarefas, né? Se eles são programáveis, não programáveis. Então, o primeiro, sistema operacional monoprogramável, né? Mono de um, né? E monotarefa. Então, ele é monoprogramável e monotarefa. Só consigo programar uma coisa nele e só consigo fazer uma tarefa por vez. Sistemas operacionais multiprogramáveis. Então, aí são sistemas operacionais onde eu tenho multiprogramações e ele é multitarefa. E os sistemas múltiplos processadores, mais de um processador, o que nos ajuda muito na rapidez, né, e na distribuição dos processos, né? Na verdade, o sistema operacional já faz um pouco isso, mesmo não tendo muitos processadores, né? Ele tenta fazer uma divisão desse processador para que os processos sejam feitos. Mas hoje em dia a gente sabe que as CPUs, as placas mães já vêm com mais de um processador, o que ajuda a distribuição, né, desses processos nesses processadores, ajuda a rapidez, né? Então isso é uma das coisas que a gente tem que cuidar quando compra um computador também, né? É quantos processadores vem dentro, porque isso vai ajudar na distribuição das tarefas. Então aqui eu botei um desenho, né? Os tipos de sistemas operacionais só para a gente gravar, né? Então eu tenho monoprogramáveis, monotarefa, sistemas operacionais multiprogramáveis, multitarefa, sistemas multiprocessadores.
a pergunta é, né? Eu posso ter um sistema multitarefa, né? E monoprogramável? Pode, né? Pode ter. Sistemas monoprogramáveis e monotarefa. Então, a execução de um único programa, que a gente chama job. Job é trabalho em inglês, né? Então, a execução de um único programa. Qualquer outro programa para ser executado deveria aguardar o término do programa corrente, né? Então, ele não faz outra tarefa enquanto não termina uma. Isso deixa muito lento, né? As nossas tarefas, tipicamente relacionado ao surgimento dos mainframes, que era um tipo de computador antigo, né? Aqueles grandões, né? E não existia muita preocupação com compartilhamento de recursos. Sim, porque se ele já é uma tarefa, ainda vou compartilhar recursos, vai ficar muito devagar esse nosso sistema operacional. Os sistemas multiprogramáveis, multitarefas, mais complexos, mais eficientes, vários programas dividem os mesmos recursos, aumento da produtividade dos seus usuários e a redução dos custos. Né? E ele é muito mais rápido, né? Consegue fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, ou melhor, nos mostra que ele faz mais tarefas ao mesmo tempo, dividindo ali as suas tarefas, para que a gente tenha essa noção de que ele está sendo bem mais rápido, né? E sistemas operacionais multiprocessadores, que caracterizam por possuir duas ou mais CPUs integradas, trabalhando em conjunto. Permite que um programa seja substituído em partes para serem executadas simultaneamente em mais de um processador. Permite que vários programas sejam executados ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de multitarefa. Por exemplo, o Windows abre aquelas quantas janelas. Todas aquelas janelas ali é um processo, né, que ele está executando. Então, o Windows é um dos que precisa bastante desses mais de um processador. E aqui eu coloquei as referências dos dois livros que eu utilizo, que é o do Tenable, que é Sistemas Operacionais Modernos, e coloquei também os Sistemas Operacionais do Oliveira, Carazini e Toscani. Foi daí que eu tirei esses conteúdo para esse slide. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que a gente possa discutir um pouco sobre isso e entender um pouco melhor. Um bom dia para vocês e um abraço a todos.